Fala aí, galera, beleza? Hoje a gente vai trabalhar a questão da urbanização mundial. Como é que funciona, como é que está estruturado, como é que está organizado essa questão da urbanização. Bom, importante falar para vocês, né, que o conceito-chave do processo de urbanização é a cidade. E tanto a urbanização quanto a cidade não são conceitos exclusivos da geografia, né? Outras ciências estudam a cidade, estudam o processo de urbanização. É o caso, por exemplo, da arquitetura, né? Geralmente a arquitetura é arquitetura e urbanismo, o caso da antropologia, da sociologia. Então, são conceitos ligados também a outras áreas do conhecimento, né? Outras ciências. Bom, o que seria urbanização, então? A gente entende urbanização de três formas diferentes. Primeira forma, a gente entende urbanização como a instalação de infraestrutura urbana. O que seria infraestrutura urbana? Casas, prédios, pontes, internet, água, esgoto. Então, toda vez que existe essa introdução no espaço de infraestrutura, né, de equipamentos urbanos, a gente caracteriza esse processo como um processo de urbanização. Podemos definir também urbanização como o crescimento da cidade. Esse crescimento ele pode se dar tanto em tamanho físico, ou seja, ao longo do tempo a cidade ela vai ampliando o seu espaço, vai ampliando a sua área. Quando isso acontece, a gente também tem um processo de urbanização, ou seja, o crescimento da mancha urbana. E também essa cidade ela pode crescer em população, em número de pessoas. Geralmente, a cidade ela é dividida em zona rural e zona urbana. Quando a zona urbana ela tem um crescimento populacional maior do que a zona rural, ou quando o número de pessoas, de residentes na cidade, na zona urbana, é maior do que o número de pessoas, de residentes na zona rural, também temos aí o processo de urbanização. Podemos entender a urbanização também como um amplo processo histórico em que existe a passagem de população do campo, do meio rural, para a cidade, para o meio urbano. E quando acontece essa passagem, existe o crescimento da cidade, e esse crescimento da cidade ao longo do processo histórico vai criar aí uma estrutura altamente hierarquizada, ou seja, vai criar conjunto de cidades em que nós temos cidades mais desenvolvidas que outras, ou seja, hierarquia urbana, estrutura de classificação das cidades pelo seu nível de desenvolvimento. E essa rede urbana ela vai ser altamente integrada, criando assim o que a gente vai chamar de rede ou sistema urbano. Então, a gente pode classificar o processo de urbanização a partir dessas três estruturas. Bom, quais são os motores do processo de urbanização? O que move o processo de urbanização? Basicamente, são três motores. O primeiro motor é a revolução industrial, o processo de desenvolvimento industrial. Antes da revolução industrial, o eixo econômico era a zona rural, ou seja, toda a produção de riqueza era o mundo rural. Então, o locus da vida era a zona rural. Com o desenvolvimento da indústria, a indústria ela passa a ocupar um espaço dentro da cidade. Com isso, a cidade vai se tornar, a partir da Revolução Industrial, o centro de produção, ou seja, há uma mudança no eixo econômico campo-cidade, rural-urbano. E com isso, a cidade ela vai crescer para dar suporte à indústria que até então começava a se desenvolver. Então, a indústria vai precisar de infraestrutura de transporte, água, matéria-prima, mão de obra. E onde é que ela vai encontrar isso tudo? Na cidade.
Por quê? Porque a cidade ela vai se estruturar para dar suporte à indústria. Ou seja, a indústria, o processo de industrialização e o processo de urbanização, eles acontecem mais ou menos junto, né? Um retroalimenta o outro. Então, o processo de industrialização, de revolução industrial, foi fundamental também para o processo de urbanização. Outro motor importante da urbanização é a mecanização agrícola, ou seja, a tecnologia entrando no mundo rural. Essa tecnologia invadindo o mundo rural vai fazer com que haja uma expansão do modo de vida urbano sobre o modo de vida rural. Ou seja, a forma de produzir no campo vai ser estruturada da mesma forma que a forma de produção do meio urbano. Então, a gente vai ter aí uma sobreposição, né? O modo urbano de vida, de produção, vai estar gradativamente se ampliando, entrando, né, sobre o modo de produção rural, aumentando assim que a gente chama de tamanho da cidade, né? Em relação à questão do modo de vida. Vai acontecer uma aculturação do meio rural pelo meio urbano. Então, a gente vai ter aí também o que a gente chama de processo de urbanização, já que o meio rural vai ser rural somente na questão da produção agrícola. Nas outras estruturas, esse meio vai estar cada vez mais urbanizado, por meio da expansão da tecnologia na questão produtiva. Outro motor da urbanização é a migração campo-cidade, também conhecida como êxodo rural. O êxodo rural ele é resultado da mecanização agrícola. Conforme as máquinas, os tratores e o processo de produção rural se torna mais sofisticado, ele vai liberar mão de obra. Ou seja, vai ter uma grande massa de trabalhadores no meio rural que vai perder seus empregos para a mecanização agrícola. Conforme esse processo de mecanização agrícola vai se tornando cada vez mais intenso no meio rural, esse trabalhador se requalificar dentro do meio rural fica cada vez mais difícil, fica cada vez mais complexo. Então, qual é o resultado desse processo? É uma migração gigantesca do campo para a cidade, ou seja, o êxodo rural. O êxodo rural é o conceito, né? É a saída do homem do campo para a cidade em busca de trabalho ou melhores condições de vida. Então, o êxodo rural também é um dos motores, né? Já que aí eu tenho o crescimento populacional da cidade e o esvaziamento populacional do campo. Todos os lugares do mundo têm o mesmo grau de urbanização? Não. A gente percebe que nesse mapa aqui, o grau de urbanização ele é diferenciado em várias partes do mundo. É importante que a gente entenda que a urbanização não tem nada a ver com desenvolvimento econômico, e sim com o grau de transformação da paisagem. Isso é importante. Por quê? Porque a gente vai pegar, por exemplo, países desenvolvidos, né, potências como Estados Unidos e Canadá, onde o grau de urbanização é alto, mas não é um dos mais altos do mundo. E você vai ter aqui Reino Unido, Alemanha, que são países altamente desenvolvidos e com alto grau de urbanização. Da mesma forma, você vai ter países como Chile, como a Argentina, que tem um alto grau de urbanização, mais de 80% do seu espaço urbanizado, né, transformado, e não são grandes potências, são países subdesenvolvidos. E você vai ter também, né, a África do Sul, Marrocos, que são países subdesenvolvidos e também com um baixo grau de urbanização. Isso é importante que a gente entenda, né? A urbanização não tem uma ligação direta com o grau de desenvolvimento. A gente pode ter países desenvolvidos, não tão urbanizados, e países subdesenvolvidos com bastante grau de urbanização e vice-versa, né? Países desenvolvidos altamente urbanizados, países subdesenvolvidos com pouca urbanização.
É importante fazer essa relação. Urbanização está ligado com o grau de transformação da paisagem rural, ou seja, com a questão do crescimento das cidades. Nas cidades subdesenvolvidas, dos países mais subdesenvolvidos, mais pobres, a gente vai ter duas consequências que são muito particulares, muito características, que é a macrocefalia urbana e a hipertrofização terciária. O que significa isso? Macrocefalia urbana significa o crescimento desordenado da cidade. As cidades vão crescer de forma desordenada, criando aí um inchaço urbano. A cidade ela não cresce de forma ordenada, ela incha, ela cresce desordenadamente. Com isso, você vai ter sérios problemas urbanos, como, por exemplo, desemprego, falta de moradia, favelização, falta de infraestrutura social, violência urbana. Isso é fruto de um crescimento desordenado da cidade. Outra característica dessas cidades é a hipertrofização terciária. O que seria isso? Hipertrofização terciária significa que nessas cidades, a maior parte da PEA, que é a população economicamente ativa, vai estar ligado ao setor terciário. Só que não é qualquer terciário, e sim o terciário inferior. O que seria o terciário inferior? São aquelas atividades sem nenhum tipo de proteção social, sem carteira assinada, sem nenhum tipo de direito trabalhista, ou seja, o que a gente chama vulgarmente de subempregos. Então, nos países subdesenvolvidos, a maior parte da PEA da cidade está ligada ao terciário inferior, ou seja, aos subempregos, e esse crescimento urbanístico se dá de forma desordenada, gerando esse fenômeno que a gente chama de macrocefalia urbana. Outra situação importante quando a gente fala em relação à cidade é entender que as cidades elas possuem funções. Ou seja, existem as funções urbanas, que são os papéis que as cidades desempenham dentro da estrutura política e econômica. Algumas funções são importantes da gente entender, né? Que são as funções político-administrativas. Aí a gente tem, né, Brasília, Washington, que são cidades que são bastante conhecidas pela sua função, né? São cidades políticas, onde acontecem centros de decisões políticas que afetam o país, e no caso, né, de Washington, o mundo todo. Nós temos cidades com funções religiosas, a gente tem Aparecida no Brasil, né? A cidade de Aparecida, Meca, na Arábia Saudita, cidade super importante para a religião muçulmana, Jerusalém, cidade importantíssima, né, para o cristianismo, para o islamismo, para o catolicismo também, são uma cidade bastante importante no contexto religioso, cidades turísticas, como Ouro Preto, como Veneza, como Las Vegas, cidades que exercem funções portuárias, o Porto de Santos, que é o maior porto do Brasil, o Porto de Roterdã, na Holanda, cidades que têm o porto como a sua função mais importante. Temos também cidades que têm funções industriais, como Pittsburgh, nos Estados Unidos, Manchester, no Reino Unido, né, onde começa o processo de revolução industrial, e cidades que têm múltiplas funções. O que significa isso? São cidades que acumulam funções. Quanto mais desenvolvida é a cidade, quanto mais alto essa cidade está no topo da hierarquia urbana, mais funções ela acumula. Então, não necessariamente a cidade tem que ter uma função só, ela pode ter 2, 3, 4 ou mais funções. Existem outras funções além dessas que eu botei aqui para a gente. Então, dependendo aí do grau de desenvolvimento da cidade, ela pode ocupar mais funções. Bom, dentro da questão urbanística, o conceito-chave é a cidade.
E toda cidade ela vai possuir sítio urbano e situação urbana. O que seria o sítio urbano? Sítio urbano é o local onde a cidade se localiza. Traduzindo, é o espaço geográfico ocupado pela cidade. A gente tem o sítio urbano. Situação urbana são as condições, ou seja, é o conjunto de relações que uma cidade estabelece com outras cidades. Então, esse conjunto de relações a gente chama de situação urbana. Essas relações elas podem ser relações de cunho natural, né, um compartilhamento de um rio, de uma bacia hidrográfica, de uma APA, né, uma área de proteção ambiental, ou também podem ser relações de estruturas políticas ou socioeconômicas. Caso, por exemplo, da região metropolitana, pode ser do Rio de Janeiro, de São Paulo, de qualquer região metropolitana do Brasil. Geralmente as decisões são tomadas em conjunto, questão econômica, questão em relação à questão da criminalidade, são questões que são tomadas em conjunto. Por quê? Porque são questões que uma questão interfere em várias cidades, em várias estruturas. Então a gente tem a situação urbana, que é esse conjunto de inter-relações que as cidades têm com as cidades vizinhas. Então, as cidades elas possuem tanto sítio urbano e situação urbana. Bom, Eri, em relação à questão urbana, é isso que eu tinha para falar para vocês. Dúvidas, observações, sugestões e críticas, deixem aqui embaixo nos comentários. Até a próxima. Tchau, tchau.